Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza e novamente com o amigo Vini estaremos dando continuidade à análise de todos os jogos do Brasil na Copa de 2022 no Catar. Para começar, eu vou ler aqui uma notícia que acabou influenciando nesse jogo, que diz aqui o seguinte: Neymar e Danilo estão fora da fase de grupos da Copa do Mundo. Com entorses nos tornozelos, dupla só volta a defender a seleção em caso de classificação às oitavas de final do Mundial do Catar. Médico detalha as lesões sofridas pelos atletas. Bom, aí quem tiver mais interesse pode dar uma pesquisada, mas basicamente os dois ficaram fora desse jogo e provavelmente também vai ficar fora do jogo contra Camarões e vai saber se vão conseguir voltar nessa Copa, Ainda corre o risco de nem conseguirem, E pelo que eu pesquisei, também parece que a lesão do Danilo foi ainda pior do que a do Neymar. Bom, então eu já vou passar aqui a palavra para o Vini e já dar aqui as primeiras considerações dele perante ao jogo Brasil e Suíça. É com você, Vini. Bom, boa noite, pessoal. Então, sobre esse jogo, eu confesso que eu achei ele um pouco chato, e fiquei até preocupado com essa questão da ausência do Neymar e do Danilo, mas eu acho que no fim das contas, mesmo que se tivesse eles, não ia mudar muita coisa, porque esse jogo, assim, de certa forma, eu acho que foi até um tanto equilibrado, o Brasil, claro, tentou várias vezes atacar, mas eu acho que a Suíça também tentou manter o controle ali na defensiva enfim, eu acho que não ia mudar muito se o Neymar ou o Danilo tivesse. Talvez eles pudessem dar um auxílio ali, mas não acho que mudaria muita coisa. No caso aí, quem entrou no lugar do Neymar foi o Fred, mas o Tite acabou invertendo ali as posições, colocou o Lucas Paquetá no lugar do Neymar e o Fred foi para o lugar do Lucas Paquetá, que eu não entendi por que ele fez isso, Seria melhor ele só colocar o Fred ou até aquele Rodrigo no lugar do Neymar, que não precisaria inverter ali, E no lugar do Danilo, todo mundo estava esperando aí, que iriam colocar o Daniel Alves, mas acabou colocando o Éder Militão, que é um negócio que eu não entendi também, Vini. Pô, pra que o cara convocou então o Daniel Alves, Vini? Pra quê? Aí quando tem a oportunidade do cara jogar, o cara não põe ele. Pô, não deu pra entender isso daí. Qual que é a sua visão disso daí, Vini? Então, olha, o que eu acho que talvez ele pensou em colocar o Daniel Alves, mas acho que na última hora ele ficou pensando, mas e se o Daniel Alves não vai acabar fazendo um erro ali e daí vai comprometer o jogo, Eu preciso garantir a vitória ali, Não, para não comprometer, por em risco a classificação para os resultados final. Só se ele pensou isso, Ou nem aquele negócio, Porque muita gente questiona essa convocação, dada a idade ultrapassada dele, mas fica pensando, pra que você chamou o cara se você não vai usar ele? É só pra ele ficar ali assistindo? Exatamente, Vini. Se não confia no cara, então por que convocou, Porque esse Éder Militão aí, ele é zagueiro, Ele jogou improvisado na lateral direito. Então pra que convocou o Daniel Alves, Não dá pra entender esse Tite também, Bom, mas, enfim, ele jogou bem também, esse Militão. Pelo menos não comprometeu e fortaleceu ainda mais a defesa do Brasil. Bom, mas dando uma analisada aí, no jogo, deu pra ver que o esquema tático do Brasil tá funcionando, Tá bem mais moderno, O estilo das equipes europeias, Agora, para quem não acompanha muito futebol, principalmente que só vê os jogos do Brasil na Copa, vai achar o jogo chato, Porque esse novo sistema é isso daí, Então, é porque a gente tá acostumado, com o Brasil futebol arte, Que dribles bonitos, jogadas espetaculares, e o Brasil tá jogando nesse sistema mais moderno, provavelmente, para tentar ganhar a Copa, Porque nas últimas edições aí tava já com o equipamento, tava com o esquema tático já totalmente ultrapassado e não tava dando certo, Então é realmente meio chato de se assistir, mas está sendo eficiente, Apesar que até agora o Brasil também pegou duas equipes medianas que praticamente não deram um chute no gol do Brasil. Mas, e mesmo assim, já aconteceram algumas falhas ali que são preocupantes, Vini. Principalmente desse Alisson, que na minha opinião aí não merecia ser o titular. Acho que qualquer um dos outros dois, principalmente o goleiro do Palmeiras, acho que merecia ser o titular, O cara foi querer sair ali com os pés e fez duas besteiras ali,
Erros grotescos que poderia já ter tomado um gol ali e comprometer o jogo, né? Tanto que foi até engraçado o Galvão Bueno, não faça isso, né? Alisson. Até um pouquinho antes, né, o Alisson até conseguiu sair bem ali com os pés, aí o Galvão, gostei, nossa, não sei o que, pô, e logo em seguida ele já faz uma cagada ali, né? O Galvão, né, se revoltou, pô, não faça isso, né? Acabei de te elogiar. Não é preocupante isso daí, ô Vini? Pois é, eu fiquei pensando isso o tempo todo, sabe? Porque eu olho assim, esse Alisson, eu não acho que ele é um bom goleiro, sabe? Toda hora eu fiquei pensando, pô, o Everton lá é um goleiro muito melhor, por que o Everton não é o titular, sabe? Toda hora eu fico me perguntando isso, e eu me preocupo com esse goleiro aí, porque fica pensando assim, pô, porque como ele falou, até agora o Brasil só pegou a seleção mediana, mas eu fico preocupado como vai ser se ele, por exemplo, quando ele pegar uma França, pegar Espanha, né, sabe? Eu tô assim, preocupado, né, por conta disso. Bom, mas, né, voltando aqui, eu tava dizendo, né, o esquema tático do Brasil tá modernizado e tá meio chato, né, mas se você observar bem, dá pra ver que tá bem compacto o time ali, a defesa do Brasil agora parece estar bem forte, né, mas lembrando, né, e frisando, a gente só vai ter essa noção ali se realmente está boa quando pegar seleções mais expressivas, né. Mas o talento individual, né, dos jogadores brasileiros acabaram, né, fazendo a diferença, né? Como foi o gol do Casimiro, né? Enquanto ali o ataque não estava muito bem marcado, né? E principalmente o Richarlison, né? Ele fez aqueles 2 gols e com certeza, né, o técnico da Suíça já ficou de olho, ele fez uma marcação ali muito bem feita em cima dele, que praticamente ele não conseguiu fazer muita coisa nesse jogo, mas o Casimiro acabou ali, né, sendo uma arma secreta e fez um puta golaço ali, né, Vini? Pois é, nossa, aquele golaço do Casemiro foi sensacional. Nossa, e antes, né, teve até aquele momento lá que a gente achou que o Brasil tinha perto o placar lá com o do Vinícius Júnior e acabou sendo anulado, né, pô, aquela hora foi até frustrante, né, mas já serve para mostrar ali, né, que agora o Brasil já não tem mais hoje em dia de arbitragem, como teve muitas vezes, né, então agora com o VAR fica difícil. Exatamente, Vini. Agora você tocou num ponto bem interessante, né? Porque, sendo justo, né? Eu sei que a gente torce para a seleção brasileira, mas temos que ser sinceros, né? Se vocês reverem ali aqueles jogos da Copa de 2002, por exemplo, vocês vão ver ali que o Brasil teve uma ajuda de arbitragem, né? Naquele jogo contra a Turquia, na estreia, e principalmente naquele Brasil e Bélgica, que a Bélgica fez um gol legítimo e anularam ali, né? Bom, então o Brasil já tinha uma excelente equipe e quando os caras fazem um gol legítimo, os caras anulam, aí fica praticamente impossível de ganhar no Brasil, né? Coisa que não aconteceu nesse jogo, né? Fizeram ali um gol, né? Mas agora com o VAR não deram ajuda, né? O Brasil agora vai ter que ganhar na bola, né, Vini? Pois é, porque, inclusive, né, é bem verdade que a Copa de 2002, lá, por exemplo, teve muito erro de arbitragem, né, mas a gente tem que ser sincero, porque às vezes o Brasil não foi beneficiado com isso, agora já não é mais assim, não, agora tem que ganhar na bola. Não, e engraçado que os erros de arbitragem sempre eram em favor ao Brasil, né, isso que não é pra gente se, né, no mínimo desconfiar, né, Vini? Pois é, tipo, aliás, não só... A única, tá certo que lá na Copa de 2002, por exemplo, estavam beneficiando uma zebra, que era a Coreia do Sul. Só que, claro, a Coreia do Sul era anfitriã, né? Então, não tem como você não desconfiar, né? De beneficiar uma seleção anfitriã ou beneficiar uma seleção que é gigante, né? Contra uma seleção que... Lembrando que a Bélgica estava naquele tempo no início, né? Não era exatamente a geração belga de 2018, né? Mas, enfim, vocês entenderam, né? Beneficia o gigante e prejudica o que é ainda em posição menor. Aproveitando até para falar, né, um pouquinho mais a fundo sobre isso, acho que foi uma das melhores invenções aí dos últimos tempos do futebol, foi, né, a inserção do VAR. Né? Sei que muitos criticam aí, mas para mim está sendo mais benéfico do que, né, atrapalhando. E principalmente na Copa do Mundo, né? Deu para ver que eles estão bem treinados, aí não tá tendo aquelas demoras e aquelas lambanças, né, que acontece aqui no futebol brasileiro, né, que os caras demoram um século para ver ali o lance, né, e às vezes faz mais atrocidades, né, mas pelo menos na Copa do Mundo tá funcionando muito bem, né, e isso, né, deixa o jogo mais equilibrado e mais justo, né. Lógico que mesmo assim ainda vai acontecer alguns erros, né, mas não, né, uns erros aí na cara dura, né. E até erros aí que é difícil, né, para o juiz também ver ali em questão de segundos, né? E com essa tecnologia agora ficou um negócio mais justo, né?
Você curtiu a inserção do VAR ou você gostava mais da época ali das ajudinhas? Não, eu prefiro mil vezes a inserção do VAR. Tanto que, por exemplo, se for pensar lá na final da Copa 2018, tem muita gente que fica acusando a França de ser beneficiada pela arbitragem. Eu, sinceramente, não achei isso. Teve uma hora lá que o árbitro lá chegou a consultar o lance lá no VAR, né? E ele até olhou 2 vezes para ter certeza. Então, para ele, o VAR, na verdade, só serviu para beneficiar, não para prejudicar. Vai prejudicar, claro, se a pessoa estiver mal intencionada, mas se você for justo, sim, o VAR tá servindo para isso, né? Para manter tudo equilibrado, porque às vezes fica pensando, se não tivesse VAR, será que os placar desses jogos, todos os jogos que nós vimos até agora, estariam assim bem equilibrados? Eu acho muito difícil que eles estivessem totalmente equilibrados se não tivesse o VAR. Concordo contigo. Bom, então acho que desse jogo, eu acho que não lembro de mais nenhum outro destaque, né? Foi um jogo bem, né? Confesso, é meio chato mesmo de ser assistido, né? Mas o futebol tá virando isso, né? As equipes estão bem mais equilibradas, né? Outro destaque dessa Copa, né, Vini? Até as seleções aí que eram tidas como inexpressíveis, né? Estão, pelo menos, competitivas, né? Mesmo equipes aí fraquíssimas em Copas anteriores, agora deu para ver que melhoraram bastante, né? Tá com preparo físico, né? Porque o futebol hoje em dia tá bem mais globalizado, né? Vários jogadores aí de praticamente todos os países estão jogando fora, né? Então já tem um intercâmbio maior, né? Não tem aquelas grandes novidades, né, de saber, não sei como tal seleção joga, né? Porque hoje em dia praticamente todo mundo se conhece, sem contar que hoje em dia também, né, através da internet a gente consegue ver aí todos os jogos, né, do mundo inteiro, principalmente os técnicos lá já conseguem se preparar, né, conhecer ali seus adversários, né, Vini? Pois é, eu tô assim ficando surpreso com todo o desempenho dessas seleções, que nem eu tava falando com você em off lá, que na primeira fase teve uma seleção que foi assim, ou mal, ou não conseguiu fazer muita coisa lá, que teve um monte de 0-0, agora parece que para essa segunda rodada muitas dessas seleções acordaram, sendo que aqui eu até posso dizer que me surpreendeu foi o que teve hoje lá do Camarões com a Sérvia lá, né, que nós estávamos vendo ali os lances lá, imagina, começou perdendo e mesmo assim não se desestabilizaram lá e conseguiram se reerguer e empatar o jogo. Então eu acho que para mim o Neymar acabou fazendo uma certa falta, porque o que eu acabei percebendo aí é que, apesar que aqui no Brasil todo mundo, né, não todo mundo, a grande maioria desdenha, né, do Neymar, até porque, né, ele contribuiu para a imagem que a gente tem dele hoje em dia, né, porque principalmente na última Copa, lá, né, o cara fazendo várias presepadas, né, querendo ganhar no grito, né, querendo lá cair toda hora, cavar falta, né? O pessoal aqui no Brasil esculhambou o cara, principalmente, né, depois de ele apoiar, né, o atual presidente, né? Que aí muitas pessoas acabaram pegando um ódio absurdo dele, né? Mas nem vou entrar aqui, né, a fundo nessa temática, né, que não é o foco desse canal, né? Porque política, puta. Mas vale deixar, né, registrado aqui que acaba, né, influenciando e daqui a vários anos, quando alguém escutar, é bom, né, ter uma ideia do contexto, né? E outra coisa que acabou marcando essa Copa, né, e que tem a ver com a política, né, porque o atual, né, presidente, o Jair Bolsonaro, né, tentou a reeleição esse ano e uma das marcas aí da campanha dele é que todos os apoiadores dele, né, aderiram ali a camisa da seleção brasileira, né? Então, todo mundo, quando ia fazer protesto ali, né, utilizava a camisa amarela, né? Em contrapartida, né, quem não gosta do Bolsonaro, começou a pegar um ódio absurdo dessa camisa amarela, né? Tanto que acabou acontecendo um fenômeno nessa Copa que a venda das camisas da cor azul, né, que é a reserva do Brasil, aumentou, né, de maneira considerável, né? Então, muitos aí, né, pegaram um ódio, né, dessa camisa amarela justamente por isso, né? Você percebeu isso daí também, Vini? Eu sei que você sabe, mas só dá uma comentada. Não, pois é, eu percebi isso, né? Tanto que eu até ficava me perguntando, né, pensando como que vamos fazer ele agora para usar, né, amarelo sem
entrar em polêmica. Eu acho que agora a azul vai ser mais valorizada, e inclusive também tem a versão cor branca. Daí eu fico até ironizando isso, porque eu penso assim, pô, o Brasil deixou de usar branco por causa da derrota lá de 50, daí passou a usar amarela, só que agora todo mundo odeia amarela, e agora vão querer voltar a usar branca, ou aquela de cor preta também, né, que tem. Então é bem irônico pensar que se antes tinham falado que nunca mais o Brasil ia usar branco, agora estão voltando a usar branco justamente por conta disso daí, né, para evitar essa associação aí com quem é eleitor do Bolsonaro. Então tem mais essa, né, essa polêmica envolvendo a Copa, né? E o Neymar acabou, né, apoiando, né, o Bolsonaro. Putz, aí o pessoal pegou uma raiva, né, absurda demais. Voltando ao que eu tava falando, né? Mas aí eu percebi, Vini, que as outras seleções, né, em outros países, o Neymar ele é bem respeitado e tido como um grande craque, né? Tanto que na partida anterior, eu acho que eu vi lá que a Sérvia tava respeitando pra caramba o Neymar, né? Fizeram uma marcação ali cerrada nele, e isso acabou até abrindo espaço para os outros jogadores, né? Então o Richarlison lá, ninguém, né? Eu acho que ele tava dando a devida importância, e tanto que ele jogou, né, mais livre ali e fez aqueles 2 gols, né? Eu até faço uma analogia, né, com que o ex-técnico da seleção brasileira, Vanderlei Luxemburgo, disse uma certa vez, né, que ele comentou que quando ele treinou o Real Madrid, ele estava ganhando um jogo, e naquela ocasião na equipe dele tinha o Ronaldo Fenômeno e o Zidane, né? E ele estava ganhando o jogo e a equipe adversária não atacava, né? Ficou só no campo defensivo, né? Então ele achava que o jogo já estava ganho e tirou o Ronaldo e o Zidane para poupar os dois. E a torcida do Real Madrid todos começaram a vaiar lá, né? E a equipe adversária foi para cima e, se não me falha a memória, acho que conseguiram empatar o jogo, né? Então o Luxemburgo não entendeu aquilo lá, né, no momento, né? Aí tanto que alguém lá, não lembro agora exatamente, falou: você fez errado, né, que você tirou o Zidane e o Ronaldo, porque eles mesmo parados em campo lá, os adversários tremem e respeitam, né? No momento que você tirou os dois, eles foram pra cima, né? Aí o Luxemburgo falou: então realmente ali eu errei, e essa é uma das grandes importâncias dos craques, né? Então, guardado as devidas proporções, o Neymar tem esse papel, né, na seleção brasileira, né? Então, né, e sem contar que, pra mim, eu acho que no primeiro tempo ali contra a Sérvia, o Neymar, acho que finalmente, né, teve uma postura de um jogador mais sério, né? Não ficou fazendo palhaçada, né, querendo ganhar no grito, né? Mas infelizmente, né, os caras entraram pra arregaçar ali, né? Quebrar o cara, né? Vamos ver se ele vai conseguir voltar, né? Sobre esse jogo, eu acho que basicamente isso aí, Vini. Você tem mais alguma observação aí? Se você quiser falar um pouco mais a fundo aí, de algum destaque, né, da equipe do Brasil, aí, o que você pode falar aí pra gente, Vini? Desse jogo o Brasil, acho que já falamos tudo que tinha que falar, né? Porque não teve grande destaque, né? Acho que o único destaque acabou sendo mesmo o Casemiro lá, que conseguiu fazer lá o gol e garantir pelo menos a vaga do Brasil nas oitavas de final, né? Embora a gente ainda não saiba se o Brasil vai ser o primeiro ou vai ser o segundo colocado. Eu acho que só se acontecer uma zebra muito grande do Brasil não conseguir ficar em primeiro, mas o que interessa é que já está classificado. Então, Vini, vamos começar a dar uma relembrada aí nessa segunda rodada. Pode começar aí, por favor. Bom, a segunda rodada teve início nessa sexta-feira, dia 25, e começou com o jogo Irã e Gales. Infelizmente eu não consegui ver inteiro esse jogo, mas eu peguei o segundo tempo lá, quando o goleiro lá, que eu não decorei o nome dele lá, que ele acabou cometendo uma falta criminosa lá contra um jogador do Irã. E o detalhe que eu achei interessante é que quando ele cometeu essa falta, a princípio o árbitro tinha dado um cartão amarelo para ele, só que devido às reclamações lá dos outros jogadores, ele teve que consultar o VAR e foi lá ver que a falta era criminosa para cartão vermelho e não amarelo. E aí tivemos a primeira expulsão dessa Copa aí, né? Você chegou a assistir esse jogo, Oswaldo? Eu não assisti, Vini, que era muito cedo. Eu tinha ido dormir muito tarde no dia anterior, mas eu acabei vendo depois os melhores momentos e, realmente concordo com você, Vini. Foi uma entrada ali criminosa que parecia um golpe de luta, né? O cara deu uma puta joelhada no rosto ali que poderia ter, né, mandado o cara pro hospital, né? E o Irã conseguiu, né, vitória, né? Meteu 2-0, se recuperando nessa segunda rodada. Aí na sequência tivemos Catar e Senegal,
que foi um jogo ali até interessante, né? O Senegal, se me falha a memória, abriu ali 2-0, aí o Catar ainda conseguiu fazer um golzinho, mas a alegria deles durou pouco, o Senegal foi lá e já meteu o terceiro. Você assistiu isso daí, ô Vini? Isso eu também não consegui assistir, mas eu ficava acompanhando, assim, toda hora pesquisando no Google como estava o andamento do jogo, né? Daí quando eu vi ali o Senegal tava ganhando, apesar que isso para mim já não era surpresa, né? Porque eu já imaginei que o Senegal com certeza ia ganhar do Qatar, né? Mas eu não imaginava assim, que seria exatamente uma goleada, né? Mas surpreendeu positivamente, né? Se recuperaram daquela derrota para Holanda lá no jogo de estreia. Sim, e com isso o Qatar foi a primeira seleção a ser eliminada dessa Copa. Não tem mais chances nenhuma, né? E principalmente agora no último jogo, né, que vai pegar a Holanda, que a Holanda vai precisar ganhar, né? Porque a Holanda, né, acabou empatando com o Equador, que pra mim tá sendo uma das surpresas dessa Copa, ô Vini. Pois é, o Equador tá surpreendendo positivamente aí, né? E eu que achava que, por exemplo, a minha expectativa para essa primeira fase chegou a ser Holanda e Senegal, né? Porque, de certa forma, o Senegal já chegou a surpreender, mas, embora também tenha ficado meio dividido entre se quem ia ser o segundo lugar poderia ser Senegal ou Equador, né? Só que agora também estou até pensando, já pensou se pode acontecer o Equador já garante a vaga e, por exemplo, vamos supor que vai o Equador e a Holanda, né? Imagine daí o Equador no primeiro e a Holanda no segundo, ou até o Senegal em primeiro lugar e a Holanda no segundo. Esse daqui tá equilibrado, esse grupo, né? Porque, mas apesar que a Holanda, né, dificilmente vai empatar ou perder do Catar. Então, já uma vaga tem 99% de chance de ser da Holanda. Então, a disputa mesmo aí da segunda vaga vai ficar entre Equador e Senegal, que vão se enfrentar. Então, vai ser praticamente um jogo ali decisivo, né, Vini? Com certeza. E, aliás, convenhamos, eu acho que essa Copa aqui, essa terceira rodada, por sinal, vai ter um monte de jogo que vai ser decisivo para grande parte dessas 32 seleções participantes. Sim. Aí encerrando, né, esse primeiro dia da segunda rodada, tivemos um jogo que foi chato pra cacete, né, que foi justamente o que eu assisti inteiro, que foi entre Inglaterra e Estados Unidos, né, mas os Estados Unidos têm, né, já um histórico de ser uma equipe que defende muito bem, né, tanto que em outras Copas aí ela, né, deu trabalho para diversas seleções, incluindo o Brasil na Copa de 94, que passou sufoco ali, né? Então não foi uma surpresa para mim os Estados Unidos conseguir empatar com a Inglaterra, né? Então, o que você assistiu esse jogo, Vini? Ou você teve a sorte de não ver? Eu assisti, mas parece que eu cheguei até a dormir enquanto o jogo tava passando, né? Mas eu ficava escutando, assim, né? Aí acabava acordando e pensando, pô, mas tá nesse 0x0 aí, tá? Nossa, que jogo chato, hein? Por isso eu não tava perdendo nada, eu fiquei pensando. Só que eu confesso assim, tá, eu imaginava que fosse ser um jogo equilibrado, mas eu imaginava que pelo menos fosse ter 1x1 pra cada lado, sabe? Eu fiquei assim um pouco decepcionado com esse 0x0, ainda mais vindo da Inglaterra, né? Que tinha goleado o Irã e agora o Irã conseguiu ganhar do Gales. Bom, aí depois, né, o segundo dia ali, que foi no dia 26/11, que caiu num sábado, começou com Tunísia e Austrália e tivemos a vitória da Austrália por 1x0. Você chegou a assistir esse jogo aí? Esse daí foi muito cedo, eu acabei não conseguindo assistir o da Tunísia e da Austrália. Eu também não assisti, Vini, só vi o gol, né, no caso. Eu também não assisti não, Vini, esse Austrália 1 e Tunísia 0, que, né, com essa vitória da Austrália até, né, deu um pouco mais de empolgação ali, pô, caramba, esse grupo agora, né, vai dar uma equilibrada, né, apesar que deu, né, mas a França acabou já garantindo, né, a vaga dela, porque ganhou de 2-1 da Dinamarca e a França vai indo, né, pra mim tá mostrando aí que pode conseguir, né, o segundo título seguido a França, Vinícius. Pois é. Inclusive, né, vale uma coisa que também é interessante de mencionar é aquela tal maldição do atual campeão que tinha acontecido nas 3 últimas Copas, lá, que, por exemplo, lá que a Itália foi eliminada na fase de grupos em 2010, a Espanha na primeira fase de 2014 e a Alemanha na Copa de 2018 lá, e agora a França, né, que era a atual campeã, falando se eliminada na primeira fase e acabou quebrando essa maldição, vamos dizer assim, né, porque agora ela já tá nas oitavas de final, né, mas é assim,
Eu imaginava assim, que a França ia fazer bonito, até dado também que ela já tinha feito bonito lá contra a Austrália, então ó, para ela, ela pegou um grupo fácil, né? Ela teve, tanto que o maior assim, desafio para a França, né, nesse grupo sempre foi considerado a Dinamarca, né? Porque a Dinamarca até tinha decepcionado, ficou o 0-0 lá no jogo de estreia lá contra a Tunísia, e enquanto a França já conseguiu fazer lá, golear a Austrália. Então também vai ser, né, interessante aí pro grupo D, essa última rodada, que vai ter praticamente uma decisão direta ali para ver quem vai ficar com a segunda vaga entre Dinamarca e Austrália. Aí nesse mesmo dia também tivemos, né, jogos ali que particularmente eu estava, né, ansioso, que era, né, o grupo da Argentina, que é o grupo C, e eu tava, né, torcendo para a Arábia Saudita, né, que conseguiu aquela vitória histórica, né, entre a Argentina ali, né, a gente pensou, caramba, né, agora vai, né, para a Arábia. Puta, mas infelizmente os caras decepcionaram, começaram ali perdendo, né, de 1-0 da Polônia, tiveram um pênalti e o cara vai, chuta, o goleiro defende e tem um rebote ali que o cara poderia ter feito o gol, o cara me isola a bola lá pra cima. Eu, puta que pariu, né, mano? Aí pra, né, coroar de vez, acaba tomando mais um. Você assistiu esse jogo aí, Vini? Você tava torcendo pra Arábia, pra Polônia? Ou não tava torcendo pra ninguém? Pô, pior que esse eu acabei perdendo, porque eu tava em curso na hora, né? Daí eu acabei não vendo. Até quando eu cheguei em casa, eu até cheguei a ver os minutos finais, mas eu confesso que eu fiquei até um pouco triste, né? Que a Arábia Saudita tinha perdido pra Polônia. E agora que você falou que teve esse lance, eu tava pensando, pô, esse aí devia ter sido um jogão, não tinha que ter visto daí. Porque esse daqui eu até acabei esquecendo de ver os melhores momentos. Não pode reclamar, Arábia. Pô, teve um pênalti, o cara me perde o pênalti e depois ainda teve um rebote ali que, pô, era só... Tava na cara do gol, o cara conseguiu chutar pra cima ali, né? Puta que pariu. Então, né, já poderia ter se classificado aí, né? Então a Arábia aí vai ter que, né, jogar com tudo ali contra o México, vai ser um jogo difícil, né? E a Polônia, puta, vai ser também um jogaço contra a Argentina na terceira rodada. Mas antes, né, vamos falar aqui do jogo Argentina e México. Você assistiu, Vini? Isso eu assisti. Ó, tem que dizer que esse jogo eu curti bastante, né? Ver que a Argentina agora acordou, né, depois o vexame que foi lá perder o jogo de estreia, eles conseguiram se reerguer. Para mim foi até um jogo bem equilibrado, esse jogo da Argentina e México. Uma coisa que eu tava até achando legal, assim, quando eu parei pra pensar, pô, Argentina e México até se enfrentaram na Copa de 2006, então o Messi, que era um garoto lá naquela época, já tinha jogado com o Guardado, né, que também era um jovem estreante naquela época, lá, e também tinha o Ochoa, só que o Ochoa, no caso, era reserva, então ele não chegou a jogar diretamente naquele jogo lá, mas pra mim foi até interessante ver duas equipes que tem um jogador que já tinham se enfrentado quando eram jovens e agora se encontraram anos depois aqui. Tá. Ganhou uma sobrevida aí, a Argentina, né, conseguiu essa vitória, né? O Messi mais uma vez fez ali, né, a sua parte, fez o primeiro gol. Depois tivemos o segundo gol, que também foi um golaço, mas vai pegar fogo isso daí. A Argentina ainda vai ter que jogar muito, né? Que vai pegar uma pedreira aqui, vai ser a Polônia, e a Polônia vai com tudo, porque também quer a classificação, né, Vini? Então esse jogo aí promete, né? Pois é, com certeza. Aí prometer. Eu vou conversar, eu não vou dizer que eu torço para a Argentina, mas nesse jogo que eu tava pensando assim, não, também não ia gostar que a Argentina fosse eliminada logo de cara, né? Sabe? Eu sempre fico porque porque eu também gosto assim, do Messi, né? Eu não ia querer que ele fosse eliminado logo de cara, então agora que tem uma sobrevida até traz uma emoção mais, como você falou, vai ser pedreira o jogo dela contra a Polônia, porque ninguém quer, todo mundo quer uma vaga para as oitavas do final, então agora vamos jogar com sangue nos olhos para conseguir essa vaga. E sem contar que a Arábia também ainda tá na disputa, né? Apesar de ser bem difícil, né, ganhar do México, né? Mas se a Arábia perder, aí vai ficar, né? Claro que a Argentina deu um vexame também histórico, né? Porque perdeu de uma equipe que depois, né, voltou a ser o que era, né? Um saco de pancadas, né? Com todo respeito. Aí no dia seguinte tivemos mais surpresas e mais decepções, né? Pelo menos para mim, né? Que foi o jogo entre Japão e Costa Rica, que o Japão, né, tava com a corda toda, porque foi, né, uma das grandes surpresas da primeira rodada, que ganhou de virada da poderosa Alemanha, perdeu
de 1-0 da Costa Rica, que tinha tomado uma goleada na primeira rodada da Espanha. E sem contar, Vini, que a Costa Rica só deu um chute a gol nessa Copa inteira e foi justamente o chute contra o Japão e fez 1-0. Não foi um absurdo isso daí, Vini? Pois é, infelizmente eu não cheguei a ver esse jogo, mas foi sacanagem, né? O Japão perder justamente para a seleção que foi goleada, né? Isso depois de ter feito aquilo lá, né? De ganhado lá com a Alemanha, né? Que já é um adversário bem difícil, né? O Japão decepcionou nessa. Acho que o Japão, tal como a Arábia Saudita, acabou dando mancada aí. E o Japão voltou a ser o que é, né? Que é aquela seleção que joga bem, né? Caramba, né? Nossa, agora vai, né? Agora vai. Fica só no quase, né? Putz, perdeu um gol na cara, acabou, né, tendo o azar de tomar um golzinho no final, né? E parecia que essa história ia mudar, né? Com essa virada histórica contra a Alemanha, mas chega contra a Costa Rica, faz um papelão como esse, né? De perder de 1-0. Que se o Japão tivesse ganhado esse jogo, praticamente já estaria classificado, né? Mas com essa derrota, agora tá, né, desclassificada, né? A não ser que aconteça um outro absurdo ainda maior do Japão conseguir ganhar da Espanha, né? Você acha, Vini, que o Japão vai ganhar da Espanha? E sem chance. Eu falei, beleza, a Espanha pode ter empatado ali com a Alemanha, né? Mas uma coisa é enfrentar a Alemanha, né? Agora, o Japão, assim, tipo, ser goleado, perder pro Japão é bem difícil de acontecer, né? Então, porque daí você fica até porque, vamos parar pra pensar. Se aconteceu um negócio assim, ou a Alemanha, que era muito ruim, ou o Japão, que na verdade ou o Japão que é muito ruim, ou a Alemanha que é muito ruim, daí você vai ficar pensando assim, tá? Mas certamente não. A Espanha, eu tenho certeza que a Espanha vai golear o Japão. É o mais provável. Então, né, nesse grupo aí tivemos o empate entre Espanha e Alemanha em 1-1. Mas a Alemanha é isso daí, Vini, sempre acaba, né, também se classificando aos trancos e barrancos e vai avançando, né? Então não vai me surpreender que a Alemanha até consiga chegar na final, né? Apesar que foi um vexame. Isso também não anula o vexame histórico, né, de ter perdido para o Japão. Mas provavelmente também vai se classificar, né? Que dificilmente vai dar outro vexame e perder para Costa Rica, né, Vini? Pois é, eu duvido muito que a Alemanha perca para vocês. E se acontecer isso, é porque a Alemanha é muito ruim, então, né? Daí vai ficar só evidenciado o quanto que a Alemanha é ruim. Se perder para essas duas, perder já para o Japão, já deu esse vexame. E agora perder para a Costa Rica, que foi humilhada pela Espanha na estreia, e ainda empatou com a Espanha. E perder para a Costa Rica, é para acabar daí. Aí os jogadores nunca mais têm que ser convocados, né? Bom, mas aí dando continuidade aqui, né? Nesse mesmo dia também tivemos os jogos do grupo F entre Bélgica e Marrocos. Você assistiu esse jogo aí, Vini? Isso felizmente eu consegui assistir. Olha, pra mim foi um jogaço, né? O Marrocos, pra mim, deu um show nesse jogo, mas eu fiquei, assim, a Bélgica decepcionou, né? E você pode ver que a Bélgica não é mais tão forte quanto ela foi lá na Copa de 2018. Essa geração aqui já deu o que tinha que dar, né? Porque a minha expectativa era que, desde o início, né, desse grupo, era que a Bélgica vai golear o Marrocos, ganhar dele, e decepcionou perdendo pro Marrocos. Agora vai ter que jogar com tudo na última jogada, que vai ter um outro jogo dificílimo, né? Contra a Croácia, que nesse mesmo dia acabou goleando o Canadá por 4-1, né? Então acordou, né, Vini? Apesar de não acordou não, né? Porque a Croácia empatou com o Marrocos e o Marrocos ganhou da Bélgica, né? Então pode ser que o Marrocos, né, esteja com uma boa seleção para essa Copa, né, Vini? Eu até vou torcer para que seja exatamente isso, né? Porque eu acho que ia ser legal, né? Se acontecer a próxima fase desse grupo passar a Croácia e o Marrocos, né? Até porque temos que ter uma seleção assim uma seleção que nunca passou antes, que até onde eu sei, o Marrocos acho que ele nunca passou para os oitavos de final. Você que é mais velho, você conhece algum histórico se o Marrocos já foi para a fase do mata-mata? Das Copas que eu assisti, eu não lembro não, Vini. Acho que não mesmo. Se alguém souber aí, coloquem nos comentários, né, Vini? Isso, para tirar essa dúvida. Porque se caso isso aqui for uma primeira vez que o Marrocos tem alguma oportunidade de chegar
na fase mata-mata, ó, eu vou ficar bem feliz, né? Porque a gente tem que ter uma seleção assim, de surpresa, né? Se destacando aí. Vou torcer para que, nesse caso, seja o Marrocos. Aí na sequência, né, já chegamos nos jogos que ocorreram hoje, né, Vini? Qual que foi o primeiro, hein? Assim, o primeiro jogo foi entre Camarões e Sérvia. Esse daqui, infelizmente, eu não vi, devido ao horário de ser muito cedo, mas a gente viu até os melhores momentos. E olha, esse aqui foi um jogo que me surpreendeu, hein? Porque a Sérvia começou ganhando de Camarões por 3-1. O Camarões até tinha aberto o placar, né? Daí depois a Sérvia conseguiu lá fazer 3, deu 3, daí ficou 3-1, mas o Camarões não se abalou nem um pouco com isso daí e conseguiu lá empatar o jogo, ficando 3-3. Olha, até quando eu vi isso aqui, eu fiquei pensando, cara, perdi um jogão, hein? Ah, e sem contar que o segundo gol de Camarões foi um golaço, né? Foi mesmo, hein? Nossa, que golaço foi. Bom, e esse empate acabou até ajudando o Brasil, né? Porque, como a gente já comentou logo no início, o Brasil acabou ganhando, então já está na liderança. E nesse mesmo dia também tivemos os jogos do Grupo H entre Coreia do Sul e Gana, que foi um jogo legal, né, Vini? A Gana ali também começou, né, ganhando, e a Coreia conseguiu empatar, mas na sequência a Gana foi lá e fez o terceiro gol, né, Vini? Você chegou a assistir isso daí? Assisti, e olha, esse também foi um jogo que eu curti bastante. Assim, acho que a Gana deu um show ali em cima da Coreia do Sul, né? Aliás, a Gana, das seleções africanas, essa aqui é a seleção que talvez seja considerada a mais forte do continente africano, né? Porque, importante lembrar que a Gana, por exemplo, chegou lá até as quartas de final na Copa de 2010, por muito pouco não foi para a semifinal. Então, embora ela tenha acabado decepcionando na Copa de 2014, ficou fora de 2018, mas aqui ela surpreendeu positivamente. Na verdade, até já tinha gostado da Holanda, da Gana lá no primeiro jogo lá contra Portugal, porque ela deu trabalho para Portugal, então mostrou que é uma seleção forte, né? Pode parecer assim, uns podem achar que ela é uma zebra, né? Mas não é, não. Ela é uma seleção muito boa, a seleção de Gana. Que pode ser o adversário do Brasil na próxima fase. Aí, encerrando, né, o grupo H, tivemos um jogaço aí pra mim, Vini, que foi Portugal e Uruguai. Apesar que o primeiro tempo foi meio chato, mas em compensação o segundo foi bem legal, né? Tivemos um gol ali estranho, né, do Cristiano Ronaldo, que até falando em off aí, parece que ele fez o gol de topete ali, né, Vini? Pois é, porque creio que, por exemplo, os caras estavam falando assim, pô, você quer gol do Cristiano Ronaldo? Daí o Luiz Roberto tá falando picada. Bom, eu não vou discutir aí se é gol do monstro aí, né? Então, mas você vê desse lance, né? Você pode rever o replay ali e fica pensando, é um gol esquisito, né? Porque não parece, nem dá a impressão que ele ralou na bola. Eu acho que foi, e o Rosando falou, parece que foi um gol de topete mesmo, né? Tipo assim, parece, ó, a bola só chega ali e parece que entra direto, parece que nem rala na cabeça dele. Então, acho que esse rolou deve ter rolado na ponta ali do topete dele, por isso que é um gol do Cristiano Ronaldo. Foi dos gols mais estranhos que eu já vi. Como isso daqui é um podcast, não tem as imagens, né? Então tentando aqui, né, fazer uma descrição desse gol, né? O jogador que eu não lembro agora quem foi do Portugal, que cruzou para a área e o Cristiano Ronaldo, né, deu aqueles pulos característicos dele para dar uma cabeçada e depois vendo o replay parece que nem pegou nele, ou se pegou de raspão no topete, né? Tanto que na comemoração o Cristiano Ronaldo ainda falou, não sei se pegou em mim ou não. Mas acabou, né? O juiz acabou dando o gol para ele, né? Então o que interessa é que foi gol e depois o Portugal ainda conseguiu fazer mais um. Né? Então já se classificou também, né, Vini? Portugal tá indo bem, né? Sim, ó, tá indo muito bem. Eu tô gostando disso, né? Então isso aí já confirma aquilo que eu já pensava antes. Portugal ia dar o seu melhor, né? Principalmente ele pensando no Cristiano Ronaldo, né? Que essa aqui pode ser a última Copa dele, porque assim, não, ele não vai fazer feio aqui essa Copa que pode ser a da sua despedida, né? Até porque, importante lembrar que é na primeira Copa dele, ele chegou no quarto lugar, né? Pro Portugal. E nas outras Copas, ou ele era eliminado na oitavas, ou era eliminado na fase de grupos, né? Então aqui eu acho que o time em si está tentando fazer o melhor possível aqui em Portugal, né? Então, e isso que Portugal é uma seleção que teve que disputar repescagem ainda, né? Então, você vê como o Portugal está jogando com sangue nos olhos.
Mas uma coisa que eu vou falar, o dia de hoje, para mim, o que mais me surpreendeu é que os jogos que tiveram as seleções consideradas mais fracas acabaram sendo muito melhores do que os jogos que tiveram as seleções mais fortes, como é o caso de Brasil, Portugal e Uruguai, né? Foi que foda, Camarões e Sérvia, Coreia do Sul e Gana acabaram sendo os melhores jogos do dia. Sim, e essa Copa tá bem legal porque, se não me falha a memória, os únicos que já se classificaram na segunda rodada foi França e Brasil, né? Acho que nos outros grupos a disputa aí tá indo para a terceira rodada, né? Tá bem equilibrado, né, Vini? Teve mais alguma outra seleção aí que já tá classificada? Olha, pelo que eu entendi, parece que Portugal com essa vitória garantiu também É verdade, classificação, né? E, Só não tá definido se vai ser primeiro ou segundo, né? Daí, por exemplo, se acontecer do Brasil ser primeiro e Portugal segundo, ou vice-versa, daí os dois vão se enfrentar, né? Mas eu acho que vai acontecer do Brasil ser o primeiro e a Gana ser a segunda, então por isso o Brasil vai enfrentar a Gana nas oitavas de final. mas não sei não, Vini. Acho que vai ser bem disputado esse Uruguai e Gana aí, porque a Gana também, é imprevisível. Às vezes os caras fazem um jogaço e depois vai lá e dá um vexame. E o Uruguai é aquela equipe também perigosa, né? Então vai ser um jogaço, né? Ainda mais que vai ter esse confronto direto entre Uruguai e Gana. Vamos aguardar, né? Então, você lembra de mais alguma coisa aí que lembrando que... Pode falar. Eu ia citar até esse negócio do Uruguai e Gana, que pra mim eu acho que você sabe porque o jogo vai ser equilibrado, justamente porque Uruguai e Gana tiveram um confronto histórico lá na quartas de final da Copa de 2010, lá que quase que a Gana garantiu a vaga para semifinal. Então, pra mim vai ser de certa forma uma revanche para os ganeses esse jogo. Sim. Então vai ter muitos jogos bons aqui. Já vai começar amanhã, né? Então, aí já chegamos àquela parte que já começa a dar um pouco de tristeza, né, Vini? Quando chega nessa última rodada da primeira fase, que muitas seleções já vão ficando fora, né? Apesar que, pelo menos dessa vez aí, até o presente momento, as únicas que já estão fora é a seleção do Catar e Canadá, que também é uma grande surpresa dessa Copa, né? Eu não lembro de nenhuma outra Copa tivesse, né, uma disputa tão grande aí para a terceira rodada. Mas vamos chegando naquele momento que a Copa já vai ficando triste, né, Vini? Porque quando várias seleções já vão voltando para casa e vamos chegando ao mata-mata, né, Vini? Porque pra mim as fases mais legais aí, eu acho que é a primeira rodada, que a gente vai vendo a estreia de cada seleção, a segunda também, que vai tendo essas reviravoltas, né? Ou você tem uma outra visão? É o pior que eu tenho essa visão, só que também eu tava aqui pensando, você não acha que... Você não sente que a segunda rodada parece que é muito mais rápida do que a primeira? Porque quando você vê a primeira, parece que ela tá passando devagar. Daí quando chega na segunda rodada, que tipo, é a mesma coisa, mas a sensação é que a segunda rodada parece que é mais rápida do que a primeira. Bem observado. Tanto que ontem, caramba, amanhã já é o jogo do Brasil já. Eu tava pensando que ia ser lá pra terça ou quarta-feira, né? E realmente, eu tive essa mesma impressão. Pareceu que voou essa segunda rodada, né? Pois é. E também fica aquela tristeza, porque daí à medida que vai perder, vai diminuindo, daí a Copa vai chegando ao fim, daí você pensa, pô, você vai esperar mais 4 anos. Quer dizer, se bem que no caso dessa, a gente vai esperar mais 3 anos e meio para a próxima Copa, né? Então, quando tem Copa do Mundo, eu sempre fico pensando, pô, é um evento que só acontece 4 anos, então tentar aproveitar ele ao máximo, né? Para não ficar naquela tristeza que vai acabar. Mas é justamente por causa disso, né, Vini, de ocorrer só em 4 anos que a gente dá mais valor, né? Não só a gente, não, o jogador, né? Porque também se tivesse 2 em 2 anos ia perder a graça, né, Vini? Ou você acha que não? Também penso, né? Não, eu penso exatamente assim, tipo, a gente gosta da Copa do Mundo, eu acho que o fato dela ser a cada 4 anos é que faz ela ser emocionante, justamente a espera que nós temos que ter para a próxima Copa, né? Porque a gente fica naquela ansiedade, então vamos imagina se a Copa fosse possível ser a cada 2 anos ou, sei lá, fosse possível, sei lá, fazer a todo ano, né? Eu acho que ia saturar, não ia ter graça, a emoção é justamente esse negócio, né, de ser a cada 4 anos, né? E também esse negócio que cada Copa tem um determinado recorde, né? Daí você fica pensando, pô, a graça também é esse recorde demorar para ser quebrado, né? Porque, vamos supor que se a Copa fosse a cada 2 anos, não ia ter tanto recorde, ia ser muito fácil quebrar ele. Por exemplo, esse negócio do Cristiano Ronaldo tá disputando a sua 5ª Copa do Mundo, que é o limite máximo que o jogador conseguiu disputar. Se a Copa fosse a cada 2 anos, o marido do grande jogador,
ia ter o quê? Umas 10 Copas só no seu currículo? Então aí não ia ser tão emocionante. Eu acho que a graça também é o tempo que você espera, né? Claro, pode, assim, no primeiro momento, quando acaba, você fica pensando, vai demorar, mas quando você vê, já passa bem rápido. E sem contar que eu também acho legal, né? Durante esses 4 anos aí, né? As seleções que vão se preparando, tem a Copa América, a Eurocopa, depois as eliminatórias, tem todo esse processo, né? Para chegar ali no ápice que é a Copa do Mundo. Mas não vamos sofrer por antecipação, porque ainda temos essa terceira rodada que promete, né, Vini? Sim, eu já tô ansioso, né? E agora também lembrando que a partir de agora os jogos passam a ser simultâneos, né? Inclusive para mim, ainda bem que agora esse ano me tornei assinante do Globoplay, né? Junto, cara, não tô fazendo propaganda aqui, tá? Só que agora facilita para mim, por exemplo, conseguir acompanhar 2 jogos diferentes simultaneamente, né? Sem precisar às vezes ficar mudando, né, de canal, então vou ter essa vantagem agora. E outra coisa, Vini, que até, né, dá um alívio pra gente que o Brasil já tá classificado, né, e a gente não corre o risco de ver um vexame histórico, né, do Brasil ficar fora na primeira fase, né, Vini? Sim, ainda bem que pelo menos isso a gente conseguiu evitar, mas torcer para que aí também das oitavas, né, pelo menos que agora o mata-mata que lá, perdeu que tá fora, então agora não pode bobear. Exatamente. Bom, então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa nossa análise. Fica nosso apelo para vocês darem like, fazerem comentários para dar uma ajuda aí nos algoritmos para esse vídeo ser mais bem divulgado. Se for possível, né, de vocês compartilharem aí também nos seus Facebooks e outras redes sociais, com certeza estará nos ajudando. Então, Vini, obrigado por mais essa sua participação e se tudo der certo estaremos de volta para analisar Brasil e Camarões. Vini, suas considerações finais. Obrigado por a audiência que vocês fizeram e vamos torcer pelo Brasil e até sexta-feira, né, se possível, para nós já fazer a análise da terceira rodada. Falou, pessoal!